Diga, andando com o Pai. Quando a gente anda com o Pai, queridos, a gente cresce. E aí eu queria que tu abrisse tua Bíblia comigo lá em Mateus. Capítulo 6. É um texto grande, eu quero ler, mas a gente vai se deter em um versículo apenas. Mateus 6, 25 a 34. Ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis, versículo 25, de vestir. Não é a vida mais do que o corpo? Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não se semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, diga, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário, a roupa do Natal? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, não sei nome de roupa, irmão, que nem a Louis Vuitton é roupa, que nem Salomão em toda a sua glória, roupa de maior grife do mundo, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu mal. Nós vamos nos deter aí, irmãos, no versículo 32, versículo 26, né? Parte B do 26 e parte B do 32. Ele diz, olha que texto maravilhoso, né? Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Vosso Pai Celestial alimenta. Irmãos, olha aqui para mim. O Pai Celestial, a gente precisa definir. Se eu sou filho de Deus, o Pai, Jesus está demonstrando a natureza de Pai, da paternidade de Deus. Igual quando ele disse para o homem ali, para o homem que a gente chama de jovem rico, mas analisando, ele é um homem. E ele diz, bom mestre. Jesus não está dizendo que ele é mau, amém? Ele diz, só um que é bom, que é o Pai. Só um que é bom, que é Deus. E aí tem uma outra coisa que é necessária a gente entender de maneira profunda, é que vosso Pai Celeste sabe que necessitais. Não é que Deus, olha só, a gente pensa assim, Deus é Pai de todo mundo. Deus não é Pai de todo mundo. Eu queria até que Deus fosse Pai de todo mundo. Mas Pai só é aquela criatura que nasceu de novo, que virou nova criatura, que se tornou verdadeiramente filho de Deus pelo novo nascimento, que se converteu de verdade. Amém?
Aí ele classifica os gentios, os que são são apenas criaturas de Deus. Eles ficam preocupados com isso, porque eles não têm o Pai. Amém? E aí, queridos, ele diz: não vos inquieteis, não andeis, não fique irritado, não fica deprimido, não fica desesperado, não fica agoniado, que o Pai sabe que você necessita de tudo isso. Amém? E aí, queridos, a gente precisa entender a mudança de natureza, de criatura para filho de Deus, é a verdadeira conversão, é o novo nascimento, quando você tem intimidade. Por isso que eu preciso conhecer o Pai. Eu só cresço espiritualmente se eu conheço o Pai. E Jesus está querendo falar para os judeus, que tinham uma aliança com Deus, mas era uma aliança com Deus, não era uma aliança com o Pai. E esse acesso era algo muito novo, quer dizer, era algo estranho. Por quê? Porque, vamos lá, esse contexto aí, o nome de Deus era impronunciável. Nem na Bíblia é Jeová, é Yahvé. Não é o nome de Deus, é uma menção, porque não tomarás o santo nome de Deus em vão. E Jesus vem e fala do Pai. E aí, quando alguém tocava no monte, quando Deus se revelou no Sinai, o monte fumegava. E quem tocasse, morreria pela espada no monte. E aí Deus ficava lá no santo dos santos do tabernáculo de Moisés. Ninguém podia ir lá. Só o sumo sacerdote, só Arão. Tanto que os filhos dele foram oferecer fogo estranho. Foi Nadab e Abiú, era filho de Arão, né? Fogo estranho. E o que aconteceu com eles? Não tinha acesso. E dentro desse contexto, lá no templo, que agora é o templo de Herodes, tem gente que chora lá, né? No muro das lamentações, e pensa que ele está chorando no templo de Salomão. Não, irmão. Salomão está chorando no templo de Herodes, as ruínas do templo de Herodes. O cara jura, isso aqui é o templo de Salomão. Mas Jesus está trazendo o Pai. E para entrar lá no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não era qualquer um, ia com temor e tremor, porque ele tinha que colocar a mão no bode e colocar os pecados dele lá, e os pecados do povo, da nação, e dizer: está aqui, Senhor, esse é o sacrifício pelo pecado do povo, pelo meu pecado, pelo pecado do povo. E soltava o bode lá no deserto. E aí ele ia se tremendo lá para o Santo dos Santos. Agora Jesus vem e diz: irmãos, esse negócio aqui é forte. Olha o que Jesus diz para os judeus que estavam ali naquele momento. Ele diz: olha, João 8:44a. Dá para colocar em revista atualizada? João 8:44a. Vós tendes por pai o diabo. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe o desejo. Irmãos, olha aqui para mim. Não existe meia conversão. Por que eu preciso nascer de novo? Ele olhou para Nicodemos: necessário é que tu nasça de novo, Nicodemos. E agora ele está falando para os judeus ali, que eram o povo da aliança, mas não eram filhos. Vocês são filhos do diabo, vocês querem satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio.
e jamais se firmou na verdade. Jesus estava dizendo ali, ó, judeu, tu tem que se tornar filho de Deus. Tu é filho do diabo, tu tem a natureza do diabo, tu tem a natureza do pecado, tu precisa de conversão. Amém? E aí, queridos, mudança de natureza é o seguinte: tu pode pegar uma mula, treinar ela como um cavalo de corrida, escovar ela, limpar ela, treinar ela, mas ela é uma mula. Mas tu pode pegar um cavalo de corrida e dizer, tu é uma mula. Tu prende ele, tu trava ele, mas a natureza dele é de cavalo de corrida. Aí tu pega a mula e bota para correr. A mula não vai correr, é uma mula, a natureza dela é de mula. E aí tem o cavalo que foi oprimido e tal, tu bota ele para correr, ele vai correr porque a natureza dele é correr. Então, queridos, não existe, não é religião, amém? Não é sobre religião, é sobre relacionamento. Que tipo de relacionamento é esse? De nova natureza. Não dá para melhorar a minha natureza, não dá para me consertar, não, eu vou mudar aqui um pouquinho. Não, tem que ter uma mudança de natureza. Quem conhece o Pai cresce espiritualmente. E não tem como, irmãos, depois que a gente conhece o Pai, a gente quer andar na vontade dEle, amém? E aí, diga para o seu irmão, é tempo de a gente crescer no Pai. Sabe, queridos, Ele não é Pai celestial dos pecadores, Ele é Pai celestial dos filhos que receberam uma natureza nova, a natureza de Cristo. Amém? Quantos estão entendendo, queridos? Isso é simples, mas profundo. Ele não é Pai dos pecadores, Ele é Pai dos filhos que têm a natureza do primogênito. E aí ele diz aqui que o diabo... E aí, quando você nasce de novo, querido, você se torna filho de Deus. Mas para que eu me torno filho de Deus? Para ter intimidade com o Pai. Para ter intimidade com o Pai. Não é religião, é relacionamento. Irmãos, quando teve uma mulher que falou assim, quando eu entendi que Deus é meu Pai, mudou tudo. Quando eu entendi e recebi a nova natureza. Coisa chata, tá fechando aqui. Aí você começa a andar numa nova dimensão com Deus, amém? Você começa a entender que a intimidade com o Pai é que dá sentido para a nossa caminhada cristã. É aquele mesmo pensamento. O judeu tinha um relacionamento religioso com Deus. Era Deus. Era Deus. Jesus não é o Pai. É um relacionamento íntimo. É o Abba. Quando a gente vê The Chosen, né? Aquele Abba. A gente vê assim, cara, Abba. Os judeus chamando os pais de Abba, né? Quem a gente vê Jesus Abba, a gente fica Jesus Abba. Mas a gente vê no The Chosen os personagens como lá, Abba. O Mateus, né? O pai dele tem maior raiva dele, agora começou, né? Aí ele, Abba, e o pai dele não gosta dele. O pai dele, porque ele era publicano, ele traiu o povo, ele começou a cobrar imposto do povo, e aí o pai dele ficou, não, tu traiu a gente, traiu o nosso povo. E ele, Abba. Aí, cara, eu fiquei olhando assim, né? Meu Deus. Então diga para o seu irmão, não é religião, é relacionamento com o Pai, com o Abba, com o Paizinho. A Esté, o Davi ali, fico comigo, o bicho só pede, irmão. Eu pensei que o Davi tinha pago um almoço para mim, Jonas. Eu digo, pô, meu filho, você pagou um almoço para o seu pai. 11 anos eu pagando boia para ti, hoje tu pagou. Ele, não paguei nada não, pai. Me dê meus 50 conto para cá.
Ele sabe que eu amo ele, amém? Não tem protocolo, não tem interesse. E aí, olha aqui, irmãos. O Pai sabe de tudo que você precisa. Diga para o seu irmão, o teu Pai. Ele fala aqui, né, que vocês que são maus, vocês que têm a natureza, nesse texto aí ele tá exprimindo isso. Vocês têm a natureza caída, natureza carnal, natureza demoníaca. O cara que não nasceu de novo, que é gentil, que é alheio às coisas de Deus, ele quer dar coisas boas para o filho? É ou não é? O cara que não tem o Espírito Santo, ele quer dar o melhor para o filho? É ou não é? Quanto mais o Pai Celestial vos dará boas coisas, boas dádivas. Amém? Então, queridos, Deus ele está cuidando de mim, de você, de uma forma como nunca antes. A gente, na antiga aliança, era a lei do pecado e da morte. Era olho por olho, dente por dente. Era um Deus que ameaçava, ó, se tu chegar no monte, tu vai ser fulminado. Tu chegar aqui no Santo dos Santos, não é que Deus era mau, que Deus precisava definir o pecado. Que o pecado é que é mau, irmão. Quando o homem peca, ele se transforma em Satanás. E é muito doido isso, porque o cara diz assim, ó, aquele texto lá de Romanos 8, ou João 8, que a gente leu, 44? 8:44. Vocês são filhos do diabo, Jesus falando, né? Vocês têm a natureza do diabo. Vocês são, ele é homicida, ele vai dando as características da natureza. E aí a natureza da carne. Por quê? Porque Deus estava querendo estabelecer ali a natureza do pecado, a morte. A lei do pecado e da morte. As tábuas de pedra, né? Fogo e fumaça. Eles conheciam, os judeus conheciam Yahvé, o Elohim, mas não conheciam o Pai. Eles conheciam uma religião, mas eles não tinham acesso. A presença de Deus estava fechada no tabernáculo, ou no templo, lá no Santo dos Santos. Nós não, irmão, nós somos filhos. É a nova aliança, é uma aliança perfeita, eterna, firmada no sangue do Cordeiro. Não é de bodes, de touros ou de animais, mas é no precioso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? E quando Deus olha para mim, para você, Ele vê a natureza do Filho dele ali. Ele ama eu e você como Ele ama Jesus, porque quando Ele olha para mim, para você, Ele não vê a natureza do Agno, pecador, caído, diabólico. Ele vê a natureza de Cristo. Ele te vê como que você nunca houvesse pecado. Ele me ama, Ele ama você como Ele ama Jesus, o unigênito do Pai, amém? E aí, queridos, os judeus não tinham essa revelação. Jesus apareceu apresentando um Pai bondoso, um Pai amoroso, e os judeus não tinham condição de compreender isso, se não nascesse de novo. Vamos ver aqui algumas características do Pai, né? João 16:23. João 16:23. E naquele dia me perguntareis, na verdade, vos digo, que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Aí no versículo 27 de João 16 ainda, ele diz, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Mateus 6:8, né? Que a gente leu.
Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe. Mateus 6, 8 e 9. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha a ternura aí, Pai nosso. Não é Pai meu, né? Não é Pai meu, só meu, não é Pai nosso. E aí, queridos, Deus, ele é uma família que se relaciona intimamente com Ele. Olha o que Paulo diz aí sobre o Pai. Essa oração de Paulo é muito poderosa. Efésios 3,14. Esse texto aí é fantástico sobre o Pai, né? Olha o que Paulo faz orando pela igreja. Essa oração, todas as vezes eu faço essa oração. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Nós temos um Pai. E aí, queridos, você não tem uma religião, mas você tem um Pai. O reino não é sobre pertencer a uma religião, a igreja A, B ou C. O reino é sobre pertencer à família de Deus. A igreja é a família de Deus, irmãos. Amém? O reino não é sobre ser dirigido por um chefe religioso, por um chefe político, mas é pertencer à família de um Pai amoroso, de um Pai bondoso. Amém? Então, não importa a que igreja você pertence, o que importa é que você faz parte da família de Deus. Eu posso pertencer a IEV, irmãos, e não fazer parte da família de Deus, porque eu só faço parte da família de Deus se houver uma conversão genuína, se eu nascer de novo da água e do Espírito, se eu mudar minha natureza de criatura para filho de Deus, para ter o conhecimento do verdadeiro Deus, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí, queridos, digo, o mais importante é você conhecer o Pai. Porque se eu conhecer o Pai, eu vou amar minha igreja local e vou ser fiel, meus irmãos, amém? Vou servir de todo o meu coração. Agora, como que eu conheço o Pai? Diga, você conhece o Pai por meio da palavra. Não existe, irmãos, outra forma de você conhecer seu Pai sem um relacionamento, sem você conversar com Ele ali, né? E isso é por meio da palavra. Deus vai falando conosco, trazendo a nova natureza. E aí, quando eu falo isso, não é somente o logos, é o rema mesmo. Você andar, sabe? Quantos andam aqui com Deus aqui? Quantos andam com Deus? Você está ali no seu dia a dia e Pai, obrigado, Senhor, que tu está aqui. E aí Ele vai falando, Ele vai te ministrando. Não é sobre religião. O Pai só fala no culto ali 2 horas. O Pai só fala na reunião. Não, o Pai fala contigo 24 horas. Amém? E aí você se relaciona com Ele. E aí olha o que a palavra nos orienta aqui, ó. Como conhecer o Pai por meio da sua palavra. Smith Wigglesworth, ele diz o seguinte: eu não posso compreender Deus pelos meus sentimentos, eu compreendo o Deus Pai por meio daquilo que a palavra diz a respeito dele. Ele é tudo que a palavra de Deus diz que ele é. Então nós precisamos conhecer Deus, o Pai, mediante a palavra. Tudo que a Bíblia diz que ele é. Vamos ver o que a Bíblia diz que ele é aqui rapidamente. É na palavra que nós
sabemos a respeito dele, do seu amor, da natureza dele, do cuidado dele, de como ele nos ama. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui, queridos, é a boca de Deus. Tem gente que, eu não ouço a Deus, não lê a Bíblia. Meu irmão, antes de tudo, diga para o seu irmão, e antes de tudo, antes de você fazer qualquer coisa na sua vida, acordou de manhã, vai para a palavra. Amém? Vai para a palavra. Vai para a palavra. Sabe por quê? Porque eu vou falar uma coisa. Tem muita gente que está apanhando da vida porque não tem força espiritual. É ou não é? Ela vai logo, é para a rede social, aí vai tomar café, aí vai, quando já deu meio-dia, a vida está uma velocidade enorme, é ou não é? Quando tu olha, é meio-dia, e aí o cara, ele já está descontrolado, estressado, perturbado, brigando, gerando confusão. Mas se ele conhece o Pai e diz de manhã: Pai, eu vim me alimentar aqui da tua vida, e aí ele pega, lê um versículo e medita naquele versículo. Até coloquei um hoje, o Kenneth Hagin fala isso. Eu era daquele que eu era muito barulhento, e depois eu fiquei muito silencioso na presença de Deus. E aí depois eu passei por logo no início da minha caminhada cristã, eu digo: rapaz, e agora? Mas aí parece assim que você diminuiu. O diabo joga aquilo, né? Cara, tua oração, teu nível de oração diminuiu. Tu nem... Aí o Kenneth Hagin fala, né? Medita nela de dia e de noite. Meditar é ficar com o seu espírito ativado. E aí ele disse que ele pregava de manhã, de tarde e de noite. E aí ele era daquela oração barulhenta. Pá. Meu irmão começa a orar gritando que daqui a pouco o teu corpo já... Ele vai cansando, vai dando dor de garganta, né? Aí tinha momentos que ele ia ministrar de manhã, de tarde e de noite. Aí ele já ia, deitava, né? Que o corpo dele já estava cansado. E quando a gente ministra, é energia espiritual, emocional, física, é ou não é? Parece que vem um oco de uma fome, né? E aí ele disse que ele começou a meditar no espírito dele, começou. E ele começou a ver o nível de unção do ministério dele. Medita de dia e de noite. E aí o que aconteceu, queridos? Eu me identifiquei com isso, porque há muitos anos eu fico nisso ali. Minha oração não é muito barulhenta. Não, tem hora que você tem que guerrear para falar com Deus. Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Mas para a guerra espiritual, para expulsar Satanás, você tem que dar voz de comando, amém? Sai daqui, demônio. Teu espírito, tem momento que tem um demônio ali que tu sente, é espírito de medo, é espírito de incredulidade, é espírito de coisa ruim no ambiente. Sai daqui, Satanás, em nome de Jesus. O sangue de Jesus aqui, blinda esse ambiente. O diabo vai embora. Mas Espírito Santo, eu me rendo a ti. Me rendo a ti, Espírito Santo. E eu quero estar em comunhão contigo, que quero que o Senhor tenha acesso. E Ele vai falar com o teu espírito. Amém? O que é o meu espírito, pastor? É o teu âmago. É o teu ser verdadeiro. É o teu ser interior. Deus, Ele não vai falar. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É uma palavra que vai alimentar lá o teu espírito. Amém? Não é o pão físico, é o pão espiritual. E aí, meus amados, olha o que a palavra fala a respeito do nosso Pai. Olha aí o que ele diz. Mateus 6,26. Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem cegam. Mateus 6,26. Nem ajuntem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que ela? Ele vos alimenta. Diga: o Pai te alimenta, não só de comida física, não só de alimento físico, mas de alimento espiritual também. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí Eva está alimentada pela palavra de Deus, amém? E Deus vai nos alimentar diariamente. E ele diz mais, sabe o que isso quer dizer, queridos?
maioria de nós ainda enxerga Deus ali justo. Eu não posso me relacionar com Ele, eu não posso abrir a minha vida para Ele. Mas aí Ele vai dizendo que a gente começa a entender que Ele... Versículo 30 e 31 de Mateus 6. Pois Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno. Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Ele está dizendo aí: não sede incrédulos, dizendo: que comeremos, que beberemos. Quem fala assim não tem fé. O que eu vou comer? O que eu vou beber, né? Meu irmão, você vai comer o melhor dessa terra, você vai beber o melhor dessa terra, você vai beber da vida de Deus, você vai comer da presença de Deus, você vai ter tudo aquilo que você precisa. Ele é o teu sustento. Porque todas estas coisas, versículo 32, os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. E quando a gente fala de comer, de beber, a gente vê aí a economia, o cenário político, só é diagnóstico de caos. É ou não é? Meu irmão, vai acabar, o Brasil vai acabar, pandemia, e você teve seu sustento todos os meses, todos os dias. De manhã estava lá o sustento, de tarde estava lá. Amém? E aí versículo 34, versículo 33. Mas buscar em primeiro lugar o Pai, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso aqui é recorrente, né? Deus não quer tirar nada, Ele vai o quê? Acrescentar. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. 2023, a gente fica, e agora 2023, né? Vai vir outro ano, meu Deus. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis com o dia, com o ano de amanhã. Não fiquem ansiosos quanto ao dia de amanhã. Aí eu vou para a conclusão aqui. O Pai Celestial sabe do que precisamos. João 14, 21 e 23, é o último texto e eu concluo. Olha o que ele diz aí, João 14, 21 e 23. João capítulo 14, versículo 21 e 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Será amado, diga, será amado de meu Pai. Diga com toda a força, será amado de meu Pai. Diga, eu sou amado pelo meu Pai. E aí Jesus diz, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 22. Disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Versículo 23. Jesus lhe respondeu e disse-lhe, se alguém me amar, guardará minha palavra. Diga, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Irmãos, quem tem uma natureza nova quer guardar o mandamento do Senhor. Primeiro lugar, quer guardar o mandamento do Senhor. Segundo lugar, é amado pelo Pai. E aí, queridos, como que eu guardo o mandamento do Senhor? Teria muitos outros versículos para ler, mas eu vou encerrar por aqui. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Qual é o mandamento do Senhor? Nisso está o mandamento. Novo mandamento vos dou, que assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Paulo diz, nisto está
cumprida a lei, em que você ame o seu próximo como a ti mesmo. Quero te convidar a se colocar de pé. Então, o amor do Pai, quando você anda no amor do Pai, você vai amar, você vai viver no mandamento, na natureza do Pai. Qual é a natureza do Pai? O Pai te ama e Ele vai manifestar o amor dele a essa geração, amém? Esse é o mandamento dele. Um novo mandamento vos dou. Coloque sua vida diante do Senhor aí onde você está. Você que está aí na live também. Diga: Espírito Santo, obrigado porque eu não tenho uma religião. Obrigado porque eu não tenho um Deus. Eu tenho um Deus Pai. Um Deus que vive em mim. A natureza do Pai, nós viremos, Jesus disse, e ficaremos em você, o Pai, Senhor. Nós queremos andar contigo, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos sozinhos em nenhum momento. Senhor, nosso pastor. E como Pai, Senhor, o Senhor tem feito mais do que nós necessitamos, Senhor. O Senhor tem suprido, o Senhor tem dado, o Senhor tem cuidado. Nós não precisamos andar ansiosos, preocupados, atribulados. Nós andamos no amor do Pai. Nós não precisamos tratar as pessoas, Senhor, com grosseria, com maldade. Nós tratamos elas com amor, Senhor, com gentileza, com doçura, manifestando o caráter de amor do Pai.